Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é Raul Seixas, a tradução da rebeldia americana e a construção de uma identidade brasileira. Então vamos lá, o Raul Seixas, por muitos, ele é aclamado como o pai do rock brasileiro. Ele foi um dos poucos, que conseguiu absorver aquele espírito rebelde do rock americano e conseguiu filtrar através das realidades sociopolíticas e também culturais do Brasil daquela época, principalmente com essa ênfase na sua raiz que é nordestina. E esse processo de tradução e transformação deu o resultado a uma linguagem bem interessante, porque era um país sufocado pela ditadura militar e a música dele ali deu voz para as ansiedades, os anseios de uma geração toda e foi criada essa identidade contracultural que, além de durar até hoje, foi fundamental para a cultura nacional. Então vai ser um tema aqui muito voltado à ressignificação e reinvenção da música. Então a primeira onda do rock and roll foi a partir dos anos 50 e que representou essa quebra daquele mundo pós-guerra. Então a temática dos artistas era geralmente voltado à festa, a carro, a namoro, a dança, mas o som com essa energia que era pulsante, crua, tinha esse tom de subversão. Então desafiava nessa segregação social, levando essa música negra para o público branco e quebrava essa regrinha da sociedade com essa desinibição das pessoas dançando e tudo mais de forma mais inibida. Mas aí a música foi se transformando, foi amadurecendo e foi se tornando essa força de contracultura. Então aqui eu trouxe um símbolo simples, o Rubber Soul dos Beatles, que foi essa transição para uma fase onde suas letras começaram a se tornar mais profundas e que teve sequência ali no Revolver, no Sgt. Pepper's e todos esses discos que são super importantes. Então esse movimento foi gerado pela geração Beat, Beat Generation, e que criticava bastante o materialismo, os valores tradicionais e que podemos fazer um capítulo só sobre isso aqui em outro vídeo. Mas basicamente esse movimento floresceu e criou o nosso movimento hippie aqui. Aqui no caso uma máscara hippie que você pode comprar no Mercado Livre. Enfim, o movimento hippie você já sabe, vai pregar a paz, vai pregar o amor, liberdade sexual, esse comunitarismo, não é comunismo, é comunitarismo, é diferente. Esse anticonsumismo também e essa oposição à violência das instituições. Então tem aquele slogan lá, faça amor, não faça guerra. E aí essa contracultura que foi impulsionada pelo rock, uma hora chega na vida privada das pessoas. Então ele vai estar bem ligado às lutas sociais da época. Os direitos civis dos afro-americanos, uma nova onda ali do feminismo que já estava acontecendo e principalmente aquela oposição massiva contra a guerra do Vietnã. Então o rock, a gente tem essa dificuldade de pensar, A gente pensa muito no rock hoje, a gente aqui com celular, a gente aqui com internet, a gente com uma televisão de alta definição, mas se for pensar nos recursos que nós tínhamos na época, com os amplificadores, os equipamentos ali recém-lançados que possibilitavam essa inovação tecnológica, que era o rock também, isso tornou muito possível essa propagação. Então o rock acabou sendo esse veículo para conseguir passar essas questões políticas e também as questões existenciais das pessoas. E aí nós vamos ter artistas que vão conseguir traduzir isso da melhor forma possível, com uma crítica muito coerente, muito multifacetada, como Bob Dylan, a Janis Joplin e os próprios Beatles mesmo, questionando essa autoridade, essa guerra e esse próprio sonho americano. Então, logicamente que a América que influenciou Raul Seixas não foi só uma visão de América. Existia uma dualidade ali. Então, tinha aquele rock visceral dos anos 50, que estava ali muito personificada no Elvis Presley, mas também tinha aquela rebelião ideológica, intelectual dos anos 60. E é claro que se você vive nos Estados Unidos, você pega essas fases com mais distinção. Você vai ver a diferença dessas fases acontecendo ali dos 50 para os 60, os lançamentos dos discos, você vê a coisa mudando. Mas naquela época, principalmente ali nos anos 70 e 73, onde Raul Seixas vai ficar realmente famoso, tudo aquilo ali vem meio que numa maçaroca única. Então ele vai pegar muito do Elvis, vai pegar muito do Bob Dylan, e o mais importante, ele não vai escolher nenhuma das vertentes. Ele juntou os dois e criou sua própria forma de expressão, ainda juntando elementos do Brasil. E beleza, mas não beleza, porque enquanto os Estados Unidos vivia esse momento, o Brasil aqui estava vivendo ditadura militar. Então, intensa repressão política, censura brutal, perseguição de intelectuais. Então, a gente vai ter uma série de músicas que vão tentar burlar, os órgãos ali, como a divisão de censuras de diversões públicas, Chico Buarque, por exemplo. A gente vai ter também o João Bosco, com Aldir Blanc,
funk, né? Vamos ter aí o Cálice, né? Que é uma música super famosa. Inclusive aí a Paz Lechantin acabou de plagiar essa música aí. Aí a gente tem aqui Caetano Veloso também, com Alegria, Alegria. Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Enfim, várias músicas aí tentando burlar esse sistema. Então essa contracultura brasileira, ela precisou assumir uma postura própria. Ou seja, você não pode ir lá brigar com os militares. Então essa rebelião muitas vezes acabou se virando para dentro, focando mais nessa contestação de comportamento e de existência. Então essa cultura dos anos 70 mergulhou em um paradoxo. De um lado tinha essa repressão muito forte, tinha propagandas ufanistas, né, como essa aqui, esse é um país que vai para frente, ou também do milagre econômico, e do outro essa explosão ali do underground de criatividade, de roupas mais extravagantes e psicodelia, e desse desejo que estava pulsando ali de liberdade. Então isso foi um catalisador, se é voluntário ou involuntário, cabe você a julgar aí nos comentários. Mas a censura forçou ele a ir além desse protesto direto. Então o Bob Dylan podia cantar abertamente contra a guerra, mas o Raul Seixas ele não podia fazer isso diretamente. Então ele criou uma mitologia para conseguir expressar essas ideias. Então ele teve que criar aqui o que ele chama de monstro ciste, que é essa personificação ali alegórica de todo esse sistema opressor. E olha que interessante, essa restrição não limitou sua arte. Pelo contrário, a restrição enriqueceu a arte do Raul Seixas, porque ele precisou criar uma linguagem poética e filosófica mais densa, no ângulo diferente e também mais duradouro do que uma simples canção de protesto. E é claro que aqui a gente vai cair de volta no Elvis Presley e no Bob Dylan. O Raul Seixas começou a gostar do Elvis Presley quando ele era pequeno, ainda em Salvador. E já que ele morava ali perto do consulado americano, ele tinha um acesso privilegiado aos discos de rock que chegavam no Brasil. Então ele foi o primeiro criador de um fã-clube do Elvis Presley aqui no Brasil, chamado aqui de Elvis Rock Club. Percebam aqui que nós já estávamos nos anos 60. Então a carreira do Raul Seixas começou com uma emulação do Elvis Presley. E a sua banda, os Panteras, adotavam muito do Elvis Presley, tanto como estética, tanto com repertório também. Só que o Raul ia além. Ele não olhava só a estética do Elvis Presley, não olhava só a música. Ele entendeu que o Elvis representava essa rebelião física, essa representação mais visceral contra essa rigidez social. Então era no corpo, no rebolado, nessa atitude mais desafiadora e nesse modelo novo de masculinidade que era ao mesmo tempo mais sensível e mais perigosa também. E essa atitude dá para chamar de pedra fundamental que o Raul Seixas vai continuar utilizando. E ele percebia até mesmo uma afinidade diferenciada entre o sul dos Estados Unidos e o nordeste brasileiro. A própria ex-companheira do Raul Seixas, a Kika Seixas, vai dizer que ambos os lugares compartilhavam desse humor meio safado, meio irônico. Então não era só uma mímica, era um reconhecimento cultural mais aprofundado. E com isso essa tradução fica mais fácil e mais lógico de ser adaptado localmente aqui no Brasil. Então, se o Raul tem Eu Nasci há 10 mil anos atrás, o Elvis Presley tem I Was Born About 10,000 Years Ago. Então, o que o Raul Seixas vai fazer? Ele vai pegar dessa obra, onde a gente vê aqui algumas traduções, ele vai se apropriar dessa estrutura aqui narrativa, mas ele vai nacionalizar essa letra. Então, ele não vai falar apenas só de Moisés ou de Cristo, mas ele vai falar de Lampião, da abolição da escravatura e também que ele presenciou rituais de Umbanda. Então, ele vai pegar esse mito americano e rebatizar com a história e com a espiritualidade brasileira também. E vai transformar isso em algo completamente novo e próprio. Então, se o Elvis deu algumas inspirações, principalmente em relação à rebeldia, o Bob Dylan vai dar essa mente mais crítica para o Raul Seixas. Então, alguns amigos do Raul Seixas, como o Silvio Passos, vão dizer que, em relação à intelectualidade, o Raul Seixas está muito mais próximo de um Bob Dylan, de um John Lennon, do que de um Elvis Presley. Então ele vai adotar essa estrutura de canto mais falado que o Bob Dylan tinha para entregar essas histórias, essas crônicas mais densas, que tem ali várias críticas sociais e também angústias existenciais. Então a gente vai ver aqui uma transformação da rebelião do Raul Seixas de atitude para ideologia. Bob Dylan vai dar para ele essa voz narrativa e também essa estruturação intelectual para que ele possa explicar por que ele está se rebelando. Então é a atitude do Elvis Presley com a ideologia do Bob Dylan que vai dar ao Raul Seixas essa voz única. E aqui é um bom exemplo disso que eu estou dizendo, que é a letra de Ouro de Tolo. Então a gente vê bem esse tipo de letra contada como uma grande história, né? E aqui pegando uma outra letra do Bob Dylan, por exemplo, It's Alright, Mom, I'm Only Bleeding. Então você vai ver
esse tipo de história sendo contada aqui, da boquilha de ouro dos tolos. Fora a estruturação das frases e das histórias que vão ser mais próximas. Mas voltando aqui para o ouro de tolo, ela vai ser essa crítica forte contra o milagre econômico brasileiro e essa vida alienada da classe média, que talvez não tenha mudado tanto assim como Bob Dylan também pegou essa desilusão do próprio Estados Unidos. Mas assim, o Raul Seixas nunca escondeu essas influências. Pelo contrário, ele até celebrou essas influências. Inclusive, ele vai falar isso até em letras, né? Que eu já passei por Elvis Presley, imitei Mr. Bob Dylan, you know. Eu já cansei de ver o sol se pôr. Ele até vai fazer uma rima aqui com no e por. Na música eu também vou reclamar. Só que aí, num certo momento, dá ruim pro Raul Seixas. Aqui é o clipe de Sociedade Alternativa exibido no Fantástico, mas basicamente esse projeto foi considerado pelo regime militar como algo subversivo. Então o Departamento de Ordem Política e Social vai agir com violência. O Raul foi preso e sua punição foi ser exilado nos Estados Unidos. Então nesse processo de reclusão do Raul Seixas, muito doloroso, dá pra ver aqui ele muito infeliz, né, que na verdade foi um processo de imersão, eles foram fazer uma peregrinação, ele e o Paulo Coelho, nos lugares que eles amavam ali relacionado, né, à cultura dos Estados Unidos. Então eles foram para Nova Orleans, para Memphis, para a casa do Elvis lá em Graceland, Miami, etc, Disneyland aí, tinha de tudo, tinha Mickey e etc. Curtiu mais que o Eduardo Bolsonaro. E aqui eles vão contar umas historinhas de que eles conheceram John Lennon, o Jerry Lee Lewis, e que eu não consegui entender se isso foi proposital ou não, mas de qualquer forma vai posicionar o Raul Seixas não apenas como aquele imitador dos Estados Unidos, mas como um par, como alguém que está ali no mesmo patamar que essas outras estrelas. Só que aí esse exílio do Raul Seixas vai terminar de uma forma meio irônica, porque enquanto ele esteve fora, o disco Gita, que é esse aqui de 74, foi lançado e vendeu 600 mil cópias. Então o regime que expulsou o Raul Seixas foi forçado a trazer ele de volta, já que ele tinha virado uma espécie de patrimônio nacional e que seu sucesso era demais para ser ignorado. Mas o que foi interessante aqui é que a viagem do Raul para os Estados Unidos desconstruiu aquele mito de fã daquele país. Então ele vai se transformar nesse sintetizador mais maduro e mais crítico dessa cultura e vai conseguir encontrar essa magia e essa também contradição dessas fontes de inspiração que ele tinha. Outra questão importante agora, falando mais da parte musical, essa alquimia do Raul Seixas entre o rock e os ritmos tradicionais do Brasil. Então a gente vai ter o baião, o chachado, o forró, lá do Nordeste. Exemplo aqui, Mosca na Sopa, do primeiro solo do Raul Seixas, em 73, e que vai ser trabalhado aí nesse ritmo do baião, mas com uma estrutura e uma atitude mais rock and roll ali. Essa letra também vai funcionar ali como o papel do Raul Seixas como agitador cultural, essa presença ali incômoda que o sistema não consegue eliminar e que nos próximos anos vão se confirmar. E essa foi uma estratégia muito interessante dele, né? Considerando que o rock era considerado ali por muitos como algo entreguista, né? A gente subservindo os estrangeiros. O Raul Seixas vai trazer essa identidade que é ao mesmo tempo cosmopolita, mas também enraizada ali na sua tradição regional. Então, com essa fusão, o Raul Seixas conseguiu nacionalizar o rock and roll. Inclusive ele vai se antecipar a movimentos que vão acontecer depois, como por exemplo o Mangue Beat do Chico Science. Então o legado do Raul Seixas não foi apenas trazer o rock para o Brasil, mas tornar esse rock realmente brasileiro. E é importante dizer aqui também que o Raul Seixas tinha nas suas letras essa questão da filosofia, do misticismo, e tinha esse conceito aí da sociedade alternativa, que se tinha, né, como símbolo essa imagem aqui. Isso vai vir da Lei de Telema do Aleister Crowley. Mesmo aí que o Ozzy se inspira também. E se a gente for ver aqui na imagem, se quiser comprar a camiseta, tá aqui também o link. Não tô ganhando nada de ficar divulgando esses sites. Mas tá escrito aqui: faça o que queres, há de ser todo da lei. O amor é a lei, o amor sob a vontade. Então o Raul Seixas e o Paulo Coelho, eles traduziram esse princípio, né, da liberdade individual absoluta como algo contra aquela sociedade ali conservadora. Então era essa ideia da autorrealização, de fazer o que quer, como um ato político supremo. E aí, para dar rosto ao inimigo, vai ter aquela ideia do monstro cis, que eu já comentei, e que vai dar cara a esse inimigo tangível, né, quase folclórico,
para todas as críticas sociais, políticas e econômicas ali que eles tinham. Então vejam o quanto que é interessante isso, né? Transformar ideias anárquicas e filosóficas que são complexas em algo acessível para as massas. E na minha opinião, essa é a maior genialidade do Raul Seixas, de ser esse tradutor de cultura, não apenas traduzindo literalmente, mas ressignificando tudo. Desde ideias esotéricas, desde estilos musicais e dissecar isso, né? Pegar a música, entender a linguagem, entender os movimentos, entender as letras, entender a forma de cantar e não pegar isso só literalmente como uma cópia barata, mas retraduzir, entendendo quais elementos brasileiros poderiam ser interessantes para que isso chegasse nas pessoas e ressoasse com elas também. E assim a tradução fica completa. Porque se ele traduzisse tudo literalmente, chegaria nas pessoas de uma forma que não bateria tanto com elas. Então essa é uma tradução de linguagem muito bem feita. E você, o que você acha? Você tem algo a contribuir aqui com a obra do Raul Seixas? Comenta aqui embaixo. Diz aí o que você achou do conteúdo. E se você gostou, aperta o joinha para ajudar a dissipar isso aqui. Você apertando o joinha, esse conteúdo vai para mais pessoas. E se você quer ter acesso aos próximos vídeos, se inscreve aí no canal para não perder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.